28 de dezembro de 2024. Eu venho aos meus seguidores os cumprimentar com uma linda live transmitindo as mensagens verdadeiras a vocês. Eu quero agradecer os irmãos e as irmãs no Brasil e nos demais países fora do Brasil que estão mandando imprimir, fazer cartões e distribuindo à população, ou seja, ajudando a fazer a obra. Isso é um ato perfeito, isso fica registrado nas alturas e você será no futuro retribuído por isso, porque Yahweh não aceita nada de graça. Vamos avante, Yahweh está conosco e nos elevará à tranquilidade. O título dessa live é Como Yahweh atende a população. Interessante, né? Como Yahweh atende a população. Eu gravei essa semana lives, né? No sétimo tempo passado foi gravada uma live e a população ficou impactada. Depois eu vim com um vídeo, né, trazendo esclarecimento de toda a situação. E agora a gente vai avante, ampliando os conhecimentos, tirando o povo do engano de Satanás. Eu quero ir para João, capítulo 10. Eu vou começar a partir do versículo 1. Aqui eles escreveram o título, Jesus, o bom pastor. Mas Jesus, como se a letra consoante J só tem 500 e poucos anos de existência, e lá no país de Israel fala o hebraico é composto de 22 consoantes e não existe a consoante J até hoje, sem contar que a letra consoante J ela foi existir mais de 1.400 anos depois que o Messias havia sido sepultado. Ok? Então, não existe nenhuma lógica que existissem homens naquele tempo com o nome Jesus, nem a cidade com o nome Jerusalém. Esses nomes foram nomes inventados, ou seja, consumiram os nomes originais e implantaram os nomes que tinham vínculo com o Ser Supremo que criou todas as coisas, e implantaram nomes tendo vínculo com a oposição que se levantou contra a verdade. Aí está, Jesus, o bom pastor. Jesus, eu já disse que é sem lógica, o nome do Messias é Yahushua e não Jesus. E pastor, no hebraico, no fahebraico, no dicionário hebraico, veja bem, eu estou falando de documento, não estou inventando. No dicionário hebraico arcaico, pastor é cavalo reprodutor de equinos. Olha só como eles judiaram da população. Eles consumiram a literatura original, fizeram uma paralela e nessa paralela eles colocaram o povo na contramão total. Tá. Então o nome Jesus não é Jesus, é Yahushua, e o nome pastor, na verdade, é Yahoré.
Yahoré, aquele que cuida de rebanhos lá em Israel, lá em Al-Hushurul, que o nome também não é Israel. Is é um deus maligno, Ra é outro deus maligno que vem de Ra-Satã, e El é um deus cananeu que os babilônicos adoravam. Então, o nome da cidade é Yalhu-Shurul. Yalhu é o nome do pai e Ul é o título que é supremo. Ou seja, na cidade tinha o nome do nosso pai, como também tinha o título. E eles tiraram o nome do nosso pai, tiraram o título e colocou os demônios, o nome da cidade representando os demônios. Isso é o nome que eles inventaram. Tá? Consumindo com a verdade. Tá. Mas aqui eu vou fazer uma vista grossa para facilitar para as pessoas que estão ouvindo pela primeira vez. Então, eu vou utilizar a palavra pastor aqui, tá? Mas você já sabe de que se trata. Vamos lá. Capítulo 10, versículo 1. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Observa. Colocaram na Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 está escrito isso. Primeiro que eterna é um Deus satânico, é o Deus éter. Começa por aí. Filho unigênito, inventaram. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Ou seja, você que está me ouvindo também é filho do nosso Pai que nos deu o fôlego de vida. Querendo ou não, somos irmãos. Então, história de filho único inventaram. Tá? Agora, ele era único em quê? Ele foi o único escolhido para governar um povo. Veja bem, ele foi o único escolhido para ser um governo mundial aqui. Inclusive, quando eu falo para as pessoas não gravarem vídeos, que quem faz isso está num caminho oposto, é porque eu sou o único do mundo que recebo as mensagens de Yahweh para transmitir ao povo. Então, se aparece outro gravando, fazendo gravações por conta própria, é ladrão e salteador. Porque está sendo utilizado, enganado por seres satânicos que não têm vínculo com Yahweh. O ser satânico cauteriza a mentalidade das pessoas e coloca na cabeça delas que elas são importantes, que elas podem e tal, e aí não que eu vou fazer vídeos e tal para se aparecerem. Aí depois, Yahweh vai me subir de posição, essas pessoas vão ficar em más lençóis dependendo de mim. É feia coisa. Quando eu digo que a minha pessoa foi escolhida, eu não estou inventando, não estou me exaltando, jamais. Veja bem, observa bem o que eu vou dizer a vocês. Quando Yahweh foi me passando as coisas, ele veio me passando de longe. Só que Yahweh, para me utilizar no mundo, ele teve que me colocar na inocência. E na inocência, eu comecei a entender. Mas primeiro foi um processo que eu tinha que conhecer todo o campo do inimigo. Exemplo, eu tive que nascer em um berço católico, batizar lá, crismar,
rezar terço de joelho em presépio. Participei de procissão na Igreja Católica, que é tudo ritual satânico. Tá. Aí, depois, dos 15 para 16 anos, fui levado para a Assembleia de Deus. Fiquei nela mais de 20 anos. Fui para a Igreja Pentecostal Filadélfia da Última Hora, sou um dos fundadores dela. Olha a situação. Ajudei a colocar a pedra fundamental lá. Eu sou, na documentação dela, o segundo secretário, inclusive eu tive em São Sebastião recente, lá no litoral norte de São Paulo. Eles dizem que toda vez que completa a idade que começou, o aniversário da idade que começou ali, aquela entidade, que passa eu no telão. Porque eu não tem como tirar fora que eu fui segundo secretário, eu fui um dos fundadores, então eles têm que me mostrar. Acho que os meus irmãos me falou isso. Olha, todo ano que a Igreja Pentecostal Filadélfia da Última Hora completa aniversário, passa você na tela, mostrando a fundação da igreja. Tá. Então, foi permitido eu passar por todo o campo. Exemplo, Hassatan, ele não é umzinho, ele é especialista em enganar. E foi permitido ele lutar para ver se me segurava no sistema dele. Ele lutou e aconteceu coisas comigo dentro das religiões que vocês jamais imaginaram. Eu vou contar uma delas aqui, por exemplo, para vocês verem como o Hassatan trabalha. Uma certa feita, um pastor que mora hoje ainda em São Sebastião, tá? Ele mora no bairro da Olaria, tá? O nome desse pastor, ele é pastor presidente da Igreja Pentecostal Filadélfia da Última Hora, que é a igreja que eu ajudei a fundar junto com ele. Eu não estou aqui inventando, eu vou contar a história e estou dando nomes, referência, que quem quiser conferir para ver se eu estou mentindo, é só ir lá. Tá. Então, esse pastor, o nome dele é Constantino Pinheiro da Silva, inclusive gosta de mim. Tá. A vida inteira me tratou bem, foi um homem que eu não tenho que reclamar dele. Tá. Tá no engano dele e tal, mas gente boa para mim, e ele é gente boa. Tá, só está enganado. Tá. Aí o que acontece? Esse pastor, uma certa feita, me chama para ir na casa de uma mulher que tinha um menino desenganado dos médicos. O menino tinha 7 anos de idade. Observa que até aí eu estava no Deus e no Jesus. Tá. Chegando lá, fiquei sabendo que aquele menino já tinha sido levado para São Paulo, para Belo Horizonte, e daí os médicos, né, desenganaram. Aí eles pegaram o menino e levaram para o centro de Macumba, um centro, diz eles, um centro pesado lá de Macumba, né, para ver se resolvia a situação do menino. O centro de Macumba também desenganou. Olha como o Satã trabalha. Aí eu sou levado para orar por aquele menino desenganado, até da macumbaria. O menino de 7 anos de idade, tá? O menino perdeu todo o corpo, ficou ali só aquele esqueletinho, mas conseguia andar, conseguia falar, não comia mais, que se desse alimento para ele, ele vomitava assim logo em seguida, tá? Aí era dado para ele só líquido. Tá. Daí, eu chegando lá, eu pedi permissão ao pastor se eu podia orar por aquele menino. Ô, meu irmão, como não? Fica à vontade. E aí, na época, eu orei a oração que as religiões fazem. E saí de lá e fui para casa. Eu tinha uma loja na época, eu tinha um comércio, roupas e calçados e materiais escolar. Tá. Aí o que acontece? Uma semana depois, esse pastor Constantino Pinheiro da Silva chegou na minha loja e falou assim: irmão Juarez, você ficou sabendo o que aconteceu? Eu disse: de que o irmão está falando? O irmão não está sabendo de nada? Eu disse: eu não.
O irmão não está sabendo o que aconteceu na casa daquele menino que nós fomos orar por ele? Eu disse, meu irmão, eu fui naquela casa aquele tempo lá, não sei mais nada. Ele falou, aí ele contou. Falou, olha, segundo a mãe dele, na hora que nós acabamos de sair, o menino falou assim, mãe, eu quero tomar banho. A mãe pegou ele ali, só aquela coisinha, magrinho, levou no banheiro, deu banho nele. Tinha os meninos brincando no chão, que era terra de chão, casa de chão batido, era no morro, pessoal pobre. Tá. Tinha os meninos brincando no meio da casa ali na terra. Ele não foi. Aí ele falou assim, mãe, eu quero comer. A mãe pegou, falou assim, meu filho, eu vou preparar o líquido para você. Ele falou, não, mãe, eu quero feijão e arroz, eu quero alimento, eu não quero líquido. Mas meu filho, você não come. Se você comer na hora, você já vomita. Mãe, eu quero comer, não quero nem saber. A mãe pegou lá o alimento, feijão, arroz, outras coisas, deu para ele, ele comeu e não vomitou. Aí a mãe se chocou com aquilo. Ué, ele não vomitou agora? E aí passou um tempo, passou dois, e aí ele não voltou mais para a cama, ele chegou de cocô ali, aquele cadavinho, com os meninos que estavam brincando, que era mais ou menos a idade dele, e ali brincando, ele ficou ali junto dos meninos brincando. Aí o menino foi melhorando, passou a almoçar, jantar e tal, acabou, e sarou o menino. Espera lá. Quem curou o menino? Foi Yau? Não. Hasatan. Por que Hasatan fez isso? Olha, ele foi desenganado da medicina e foi desenganado da macumbaria. Aí me leva lá e lá o menino é curado. Mas por que fez isso? Para me segurar, para me achar, olha, Deus e Jesus é o tal. Só que não conseguiu me prender. Quando o Yahweh transmitiu a verdade para mim, nada me segurou. E não aconteceu só essa vez, não. Vou contar mais uma para vocês. Esse mesmo pastor, uma certa feita, me leva, só que aí já não foi só eu e ele, foi um grupo de evangélicos. Chega para orar por uma mulher que tinha dado derrame. Um lado da mulher ficou paralisado, um braço não funcionava, uma perna não funcionava, só um lado. O outro lado funcionava. Para ela sentar na cama, teria que ter a ajuda de alguém que ela não conseguia sentar sozinha. Uma mulher bonita, simpática naquela situação. Quando eu cheguei, ao chegar naquela casa, foi várias pessoas, homens e mulheres, o pessoal da igreja. Ao chegar naquela casa, eu deparei logo com a família daquela mulher. O esposo dela é um cidadão já idoso. Ela com uma série de meninos e meninas, tudo pequenos assim, mocinha de 7 anos, 8 anos, 9, era uma escadinha. E aí, quando eu vi aquilo, é que vocês não me conhecem, gente. Eu tenho dó das pessoas. Eu chego a ser bobo nisso. É que vocês não sabem. Quando eu vi aquela cena, antes de eu ver a mulher, eu fiquei chocado. Eu falei, mas a mãe desses meninos, tudo ela no leito de enfermidade, esses meninos dependendo dessa mãe. Que situação, eu fiquei compadecido daquela situação. Daí, cheguei lá, a mulher estava sentada sentaram a mulher na cama, ela falava, conversava, a cabeça dela estava tranquila. O problema era o corpo, que tinha paralisado a metade. Tá. Aí, pediram para me orar, ali eu fiquei sabendo, né? Foi falado para mim o porquê aquela mulher estava naquela enfermidade, naquela situação. Aí eu tomei um choque, me pediram para orar por uma mulher, ou seja, Satã já querendo me idolatrar. Porque como eu orei por um menino e ele foi curado, desenganado, aí já virei um ídolo. Olha como é que Satã trabalha. Aí me colocaram para orar por uma mulher. Aí eu orei, mas não pedi para curar a mulher, porque eu já estava sabendo porque a mulher estava daquele jeito. Veja bem a situação. Daí que acontece? Quando saiu de lá, que terminou aquilo lá,
Eu cheguei no pastor e falei, pastor, você conhece essa mulher? Conheço. Conhece ela de quanto tempo? Ele falou, de longo tempo. O que aconteceu com essa mulher? Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu fiquei sabendo que aquela mulher está passando por essa situação porque ela está em adultério. Ele falou, o quê? Isso que você ouviu. Ele botou a mão no queixo, ficou queixo, cabisbaixo, falou, irmão Juarez. Falei, é o que eu fiquei sabendo. Qual é a história dessa mulher? O não sabe? Eu não conheço a mulher, a primeira vez que eu estou vendo. Ele falou, sim, meu irmão. Então é isso? Ele falou. Eu falei, é. Ele falou, essa mulher tem um outro marido. E eles eram crentes da Assembleia de Deus. Ela largou o marido dela e foi embora morar com esse homem. Essa mulher tem outra família e outros filhos. E ele está lá no banco da igreja da Assembleia de Deus até hoje chorando. E ele nunca arrumou mulher, ele está sozinho. E ela arrumou esse homem e arrumou essa filharada aí com ele. Falei, pois é, essa é a razão dela estar ter sentido, estar na cadeira aí, nessa situação na cama aí, ter dado derrame nela. Então, o que Satanás... E aconteceu outras situações, que eu não posso contar aqui. Aconteceu uma série de coisas, Satanás querendo me segurar dentro da igreja. Para vocês terem uma ideia, eles queriam me consagrar, me levar a pastor. Eu nunca aceitei. Teve uma vez que eu estava num ponto de ônibus, o pastor chegou, eu estava no ponto de ônibus esperando um ônibus. O pastor chegou e falou, Juarez, pastor presidente, irmão Juarez, nós vamos para o Parque São Rafael, lá em São Paulo, semana que vem agora. Eu vou te levar, vou te consagrar diácono. E logo em seguida, no próximo viagem, eu vou te consagrar presbítero, porque eu quero te levar a pastor. Você não pode ficar onde você está, porque está dando problema, porque eu viajo, estou colocando você para tomar conta da igreja, e tem gente com cargos acima de você e não estão gostando da situação, porque você não tem cargo. Agora, será que é por acaso o pastor viajava, lá tinha presbítero, tinha evangelista, e colocava eu para assumir a igreja enquanto ele chegava? Aí, o que acontece? Eu falei, pastor, eu sou muito novo, eu tenho que aprender, pastor. Eu tenho que amadurecer, pastor. Eu não estou preparado para ser consagrado. Só que eu sabia que eu não podia aceitar a consagração, que tinha algo errado. Porém, o que estava errado, eu não sabia. Tá. Então, o que acontece? Hoje, colocaram na Bíblia. Então, Satã, ele fez tudo isso para me prender. Tá. Então, imagina dentro de uma situação dessa toda, acontecendo todos esses milagres que foram vários, e eu ficar sabendo que está tudo errado e tomar outro rumo? Hã? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eterno é o Deus eterno, é eterno. E Deus é Zeus, a maior estátua do país da Grécia. Os gregos são politeístas, adoradores de muitos deuses, mais de 33 mil. O deus dos deuses deles é Zeus, a maior estátua da Grécia, que representa um demônio que governa o mundo hoje. Jesus é uma estátua que está no Rio de Janeiro, que representa um demônio que governa o mundo hoje. Jeová é um outro demônio que governa o mundo hoje. Eterno é um outro demônio que governa o mundo hoje. Senhor é Baal, que é um outro demônio
que governa o mundo hoje. Graças são 3 deusas gregas, as filhas de Zeus, as filhas de Deus, que governam o mundo hoje. Lá na Grécia tem as estátuas delas representando elas. Tá? Senhora Aparecida, um boneco que jogaram no rio Paraíba, os pescadores pescando, pegaram o corpo em um lugar, a cabeça em outro, levaram para a Igreja Católica, colaram, aí colocaram Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Ela ficou representando um demônio que governa o mundo hoje. A Igreja Católica, a pessoa morre. Eles fazem um ídolo daquela pessoa, uma imagem representando aquela pessoa que morreu e colocam as pessoas para ficar pedindo para aquela pessoa que morreu. Mas como fica agora a Bíblia, né? E a Yahushua disse assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Para vir a quem? A ele. Hã? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas por que ele disse isso? Porque ele é o único escolhido para receber as mensagens do Pai e transmitir ao povo. Veja bem você. Quando Yahweh foi me mostrando as coisas aos poucos, e eu fui guardando, e fui andando. Quando chegou próximo a 2018, eu fiquei sabendo que o trabalho começaria em 2018. E aí eu fiquei sem saber que trabalho que era esse que começaria em 2018, de que forma, como e de que forma. Só que eu também não questionei. Fiquei calado. Quando foi próximo a 2018, já em 2018, já tinha, que eu comecei 5/2/2018, o primeiro vídeo. Mas antes disso, já estava 2018, já tinha entrado. O Enoque, o meu filho, chegou em mim e disse assim, papai, o senhor disse que a obra começaria em 2018 e até agora nada. Aí ele falou assim, nessas palavras, o senhor está sabendo de alguma coisa? Eu disse, estou. Sim. Sabendo o quê? O senhor está sabendo de alguma coisa? Eu disse, estou. O quê? Eu falei, eu estou sabendo que eu tenho que pegar um ônibus e ir para Porto Velho, lá tomar um avião e ir até Vitória no Espírito Santo. Eu vou descer em São Paulo, vai fazer uma conexão, e lá em Vitória, quando eu chegar, lá vou tomar outro avião, quando eu chegar em Vitória, eu vou passar lá uma passagem na casa de algumas pessoas, de lá eu vou ter que ir à Bahia, ao Vale de Jequitinhonha, onde nasci, depois eu vou vir para Belo Horizonte, de Belo Horizonte eu vou vir a São José dos Campos, de São José dos Campos, eu vou para a rodoviária do Tietê, em São Paulo. Eu sabia todo dia o trajeto que eu tinha que fazer, tá? Da rodoviária do Tietê, em São Paulo, eu vou lá para a entrada da Água Chata, depois do bairro dos Pimentas, em Guarulhos. De lá, eu vou para o aeroporto e embarco no avião de volta a Rondônia. Aí foi me dito que depois que eu fizesse isso, eu comprasse um celular, desse celular que tem câmera para mim poder gravar vídeos e colocar na internet. Ele falou, mas é isso? Eu falei, é. Mas é só isso? Eu falei, é. Não entendi. Eu falei, pois é. E aí, fiz do jeito que foi me ordenado a fazer. Comprei um celular, que é esse primeiro celular que eu tenho aqui, ó. Esse celular é o primeiro celular, um J7. Tá. Mas antes disso, Iau tinha me mostrado
um buraco enorme, um grande abismo, e eu em cima, eu no alto, longe, uma distância de mais ou menos do abismo, uns 700 metros. Só que eu estava no morro. E daí, eu com uma linha, mais ou menos a grossura de uma linha de costurar, aquela linha que costura roupa, fininha. E aquela linha, alguém amarrava ela lá no buraco, tinha um ônibus cheio de pessoas. Alguém amarrava para mim aquela linha lá naquele ônibus. E eu lá em cima do morro, fiquei seguro na ponta da outra linha. E eu, na ponta da linha de lá, eu seguia andando para frente, puxando o ônibus de dentro do buraco. E eu tirava o ônibus cheio de gente de dentro do buraco. Aí imagina, o que é o celular? Mínima coisa, uma linha. Usei esse pequeno aparelho aqui para tirar o povo do buraco. Uma linha telefônica. Será que eu não sei? Quando chegou, antes de 2018, Yao mostrou para mim, Juarez, você já passou o processo das religiões. Agora eu vou lhe mostrar a verdade. Só que para você fazer o trabalho, você vai ter que deixar a barba e o cabelo crescer. Veja bem. Mas, então, Aí foi aonde eu deixei primeiro a barba crescer. O cabelo deixei por outro, porque o homem é fraco, o homem é frágil. Tá. Daí foi aonde? Para mim gravar o primeiro vídeo, YH, WH e o absurdo das religiões, eu recebi uma ordem. Você vai ter, vou falar na linguagem do povo, que pessoas que nunca ouviram vão assistir esse vídeo, essa live. Você vai ter que ficar 21 dias e 21 noites sem colocar alimento nenhum na boca. Veja bem a situação. Daí, eu comecei essa tarefa e fui até 11 dias e meio. Aí eu não dei conta. Aí eu desisti e disse, sou incapacitado, sou incompetente. E algo, eu não dou conta disso, não. Eu não tenho força, capacidade de fazer isso, não. Cheguei 11 dias e meio arrasado. Falou para mim, é o dobro. Ou melhor, 10 dias e meio. Eu estou enganado, eu equivoquei aqui. 10 dias e meio eu cheguei, os irmãos me perdoam. Eu cheguei 10 dias e meio, que 10 dias e meio com 10 e meio dá 21. Cheguei na metade. Os irmãos me perdoem. Foi 10 dias e meio. Fiquei 10 dias e meio. Aí falou comigo, é o dobro. Falei, olha, eu desisti, eu não dou conta, não. Eu sou incapacitado, eu sou incompetente. Aí Al me mostrou, se não fizer isso, não salva ninguém. Você vai ter que pagar o preço pelo povo. Porque só assim eu vou lhe poder passar os conhecimentos para você passar ao povo. Aí eu, nas minhas fraquezas de seres humanos, disse, sou incompetente, sou incapaz. Aí eu dizia para mim mesmo, eu não vou me envolver com isso, não. Eu vou largar isso para lá, eu não aguento, não, eu sou incapaz. Eu sou incapaz, eu sou incompetente. Irmãos, eu estou sendo sincero, estou dizendo a verdade para vocês. Quando foi um tempo, aí passou uns 2 meses, eu desisti, tirei da cabeça. 2 meses depois, mais ou menos,
mais ou menos 70 tempos, que o povo chama de dia. Veio em mim de repente uma força, uma coragem. Por isso que eu digo, o homem não consegue nada. Ele depende lá de cima. Mas de onde veio essa força, essa coragem? Uma força, uma coragem, uma disposição. Eu falei, agora eu vou. Por isso que eu digo, homem nenhum é capaz. Eu não fui capaz. Quem está tirando o povo do buraco é Yahweh, homem incompetente. Porém, Yahweh escolhe quem ele quer para usar. Mas eu teria que passar o processo. Eu vou, agora eu vou. Aí, eu vou além, um cidadão usado por Satanás. Olha como Satanás falou. Que eu achava que era um homem que estava com Yahweh. Falei, mas aí você tem que tomar um sal amargo antes. E o trouxa do Juarez tomou. Cheio de vermes e germes. Sal amargo, para quem não conhece, se você for na farmácia e falar assim, eu quero um sal amargo, perguntar para que serve. É um purgante, ele é branquinho, você põe ele num copo de água assim, manda para a garganta, pode preparar para você ir para o banheiro. Limpa tudo que está dentro de você. Eu tomei, eu não me lembro se foi 3 pacotes ou se foi 4. E aí foi onde eu me lasquei. Por quê? Chama-se sal amargo. Ficou amarga a minha garganta, meu corpo, todo magro. Aí foi permitido, foi dito para mim que eu tomasse água, que água eu podia tomar. Mas tomar água de que jeito, meu amigo? Quando eu colocava um pouquinho de água na boca, aquilo margava, parece que eu estava bebendo a coisa mais horrível do mundo. Eu comecei primeiro tempo, segundo, terceiro. Do quarto tempo para frente, a coisa enferrou. Eu deitava no piso, eu levantava, eu ia para a cama, eu levantava, eu ia para a rede, eu deitava no sofá, deitava no chão, eu ia para o curral, eu ia para outro lugar, e foi indo. E cada tempo que passando foi piorando, foi piorando, foi piorando. E mesmo assim eu ainda cuidava do gado, porque eu não tinha vaqueiro. Eu prendia gado, vaca, bezerro que nascia eu ia lá curar, que tem que cuidar do bezerro quando nasce, tem que aplicar alguma coisa no umbigo, se não bicha. Eu montava em cavalo. Mesmo assim, eu dirigia, às vezes eu tinha que ir na cidade, eu ia, mesmo assim. Mas no sofrimento. Quando chegou numa altura, a coisa enferrou. A Guiomar dizia assim, você vai morrer. Eu disse, não morre, eu sei o que está acontecendo. E aí eu fui emagrecendo, que eu estava cheio de verme, por isso que ficou pesado. No último tempo, para mim é o banheiro. Banheiro nada, que eu ia logo direto lá no mato, que era na fazenda. Eu caminhava assim, ó. Trocando os passos bem lento, para descer o degrau. Os degraus da porta, lá na minha porta tem degrau, tem um degrau. Eu pisei bem, igual mulher quando ganha neném. Devagarinho. Sentei no sofá e fiquei. Eu falei, vou até 8 horas da noite. Último tempo. Quando deu 8 horas da noite, venci. Guiomar, prepara alguma coisinha ali para me comer. Ela fez lá um negocinho de milho, não me lembro direito, um aguzinho lá, e eu comi. Eu acabei de comer, fui para a cama deitar. No outro tempo, que o povo chama de dia, eu amanheci como se não tivesse acontecido nada. Tranquilo. Fui montar em cavalo, andar, merendei, fui trabalhar. Levinho, uma disposição, uma tal. Aquilo me chamou a atenção. Tá. Eu paguei o preço pela sua salvação. Lá no passado, Dayanulo, que é o mesmo Juarez que você chama de Daniel da Bíblia, foi a mesma coisa, 21 dias. E observa que lá no passado foi dito para ele, cela, Daniel, Dayanulo, porque isso é para o tempo do fim. E agora no tempo do fim eu repeti de novo. Fim do quê? Fim do reino de Satanás, que está findando. Eles lutaram para derrubar a internet, tirar do ar a internet do povo. Será por que não tiraram?
Hã? Você sabe? Eles construíram coisas aí dentro do mar de 17 quilômetros de fundura para levantar o mar mais de 120 metros de altura. Já está tudo prontinho, só acender o isqueiro para explodir, levantar o mar e acabar com todas as costas marítimas do mundo. Será que eles vão conseguir? Hã? Será que vão conseguir? Olha, quando Nínive era para ser destruída, Yahweh me mandou lá. Eu sou o Jonas da Bíblia. Acontece que na minha incapacidade eu tomei outros rumos na época. Como hoje também, na minha incapacidade, eu andei por uns outros rumos também. Mas quando eu cheguei lá em Nínive, que eu anunciei para o povo, que o povo se arrependeu, a cidade de Nínive não foi destruída. Olha, veja bem o que eu vou dizer para vocês. Se a população de hoje me ouvir, acaba as catástrofes do mundo. Acaba as guerras, acaba tudo. Eu tenho certeza do que falo. Eu não estou brincando de bolinha de gude, não. Aí eu pergunto, Israel Xavier de Souza passou o que eu passei? Hã? Gente, o mesmo espírito que usava no Chico Xavier é o que está usando ele hoje. Observa que o Chico Xavier fazia livros. Observa que ele está fazendo livro. E ela me mostrou que eu vou ser utilizado para escrever a literatura verdadeira. Aí você vai me perguntar, mas como se você só estudou 4ª série primária e nem concluiu? Pois é. E ela vai usar um leigo para desafiar os estudados. E já estou desafiando a ciência, a medicina aí, pastores, padres, papa, bispos, anciões da questão do Brasil. Me chama, bate de testa comigo, vamos marcar? Vamos conversar de frente a frente para ver se vocês vão conseguir ficar em pé na minha frente? Vamos fazer um teste? Reúna aí um bocado de bispo, papa, padre, pastores, bacharelados em teologia, vamos conversar numa sala redonda? Chama as televisão para filmar, para ver se vocês vão ficar de frente comigo. Quer fazer um teste? Vamos marcar? Ah, eu estou aqui, me convida. Vamos ver se eu sou um inventor, ou se sou um enviado de Yahweh no mundo, ou se são vocês que estão mostrando a verdade. Agora, o de impressionar, você que é padre, você que é pastor, que está me ouvindo, você que é ancião da questão do Brasil, você que é bacharelado em teologia bíblica, você sabe que o nome do Messias é Yahushua? Sabe? Você sabe, você que é judeu, que o nome do nosso pai é Yahweh. Mas por que você está no Hashem? Ra é um demônio, Shem é um demônio. Na maçonaria com o bode Bafomé. Mas como fica Êxodo 20, verso 4, não farás para ti imagem de escultura, e nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. A igreja católica está cheia de ídolos e vocês adorando também, você que é judeu, Bafomé. Será que vocês são verdadeiros? E as demais religiões adorando Deus, que é a maior estátua do país da Grécia, que é Zeus. O nome Deus originou do grego Theos e Theos é Zeus. O Jesus Cristo, que está lá no Rio de Janeiro, uma estátua, mas não está escrito que não é para fazer?
Olha o que está escrito aqui em Miqueias, capítulo 1, versículo 7. Olha, você não gosta de Bíblia? Por que você não respeita o que é verdadeiro dentro dela? Porque ela está cheia de mentira. Mas nela tem um pouco de verdade. Por que o pouco de verdade que está nela você não respeita? Observa! Se você respeita a Bíblia, Êxodo 20, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura e nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Como fica você aí com a imagem de um Papai Noel de mentira? El é um deus cananeu que os babilônicos adoravam. Do El cananeu inventaram esse Papai Noel aí, enganando o povo. Isso é coisa dos egípcios antigos. Agora aqui, ó, Miqueias, capítulo 1, versículo 7. E todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas. Olha só, se tocar na imagem de vocês, vocês ficam bravos. Mas é o que está escrito na Bíblia? Que elas serão despedaçadas. Opa, então se escrever que elas vão ser despedaçadas, porque elas não são boas coisas. Elas não são boas coisas. Observa, Miqueias, capítulo 1, versículo 7. E todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os seus salários serão queimados pelo fogo, e de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque do preço de sua prostituição os ajuntou, e em recompensa de prostituição se volverão. Vocês se prostituíram, deixaram o Pai que os criou, fizeram ídolos de pedra, metal e madeira e etc. e foram a reverenciar os ídolos, representando os demônios. Vocês estão na prostituição satânica. O maior pecado do mundo é adorar ídolo. Aí colocaram na Bíblia que a blasfêmia é contra o Espírito Santo, mas o nome já está dizendo Espírito Santo, Espírito de Satanás. Quer dizer que você blasfemar contra Satanás é o maior pecado. Acordam! Colocaram na Bíblia, se você pecar contra o Pai, tem perdão, contra o Filho tem perdão, contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas, gente, acorda, o Pai é o maioral. É o comandante de tudo, é quem criou tudo. Se você vir a Ele arrependido do erro que você cometeu, Ele vai lhe perdoar. Agora, o Messias da mesma forma, agora um tal de Espírito Santo não perdoa ninguém, é lógico, Satanás nunca vai lhe perdoar. O nome já está dizendo Espírito Santo, Espírito de Satanás. Gente, eu quero o bem de vocês. Padres e pastores, anciões da cristã do Brasil, judaísmo, maometismo, budismo, Sheshnue e montoeira de coisa que tem aí, enganação de Satanás. Observa que está lá em Mateus, que havia muitos falsos profetas no mundo, muitos, disse muitos, que se possível fosse, enganaria até os próprios escolhidos. Está aí, são imensidão, são multidões de padres e pastores comendo a lã das ovelhas. Olha o que está escrito lá em Mateus, capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eles vêm bonitinho, de paletó e gravata, arrumadinho, dizendo que tem postura, que tem qualidade, não sei o quê, enganando vocês. Quem inventou religião foi Satanás. Observe que está lá em Atos, capítulo 17, versículo 24 e 25, que o Altíssimo, que criou todas as coisas, não habita em templos feitos por mão de homens. E nem necessita de ser servido por seres humanos. Esse povo só sabe pedir dinheiro, gente, acorda! Eles pegam dízimo até de cadeirante.
Eu sei, eu já estive lá. Esse Deus dele é pobre, que Deus é esse? Que pega dinheiro até de cadeirante? Será que o Pai que nos criou aceita isso? Lógico que não. Os homens e as mulheres têm que aceitar Yahweh se quiser, crer em Yahweh, aceitar Ele, reverenciar Ele, respeitar Ele, abandonar todo tipo de religião, andar com as suas próprias pernas. Daí tá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu já expliquei. Deus é Zeus, eterno é o Deus Eta e Filho único é mentira, porque todos nós somos filhos do nosso Pai Yahweh. Toda a população foi Ele que criou. Agora, Yahushua foi o único tirado de um alto grau lá em cima, de uma alta posição, ele desfez de tudo que ele tinha, ele aceitou isso, ele veio ao mundo, nasceu como nasce qualquer uma outra pessoa. Colocaram na Bíblia que o Messias era filho, que o Espírito Santo engravidou Maria. Mentira! O Espírito de Satanás engravidou Maria. Mentira! Em outras passagens na Bíblia, tem vídeo aí. A bomba explode em cima da prostituta. É só assistir o vídeo, que eu dei capítulos e versículos. É YHWH, a bomba explode em cima da prostituta. Assista o vídeo. Em outras passagens diz, não é esse o carpinteiro? Não chama seu pai José e sua mãe Maria? Ué, então era filho de José e Maria. Que não é José, que lá não tem J, é Yahussaf. E Maria, Miriam. Tá. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Epa, então não é filho do Espírito Santo, é filho do homem. Isso está em várias passagens. Gente, mudar toda a história, gente. Acorda. Ele vai vir nas nuvens, você prepara, senão você não sobe. Passa aquela geração todinha, com a geração é 100 anos, o povo morre tudo esperando em vão, não veio para ninguém. Aí vem outra geração, prepara, senão você não sobe. Morre todo mundo, ele não veio para ninguém. Vem outra geração. Isso aconteceu 20 vezes. 2024, 20 gerações. Morreu todo mundo, ele não veio para ninguém. Por quê? Essa história é inventada. 2 está no campo, será levado e deixado o outro. Aí você pergunta para eles, quem são os 2? Você e tua esposa. Tua esposa estava preparada, foi. Você não estava, ficou. O Pai me faz saber, você, Juarez, é 2. Quando a pessoa morre, o corpo fica no túmulo. Agora a pessoa sai do corpo e vai. Um fica e outro vai. Gente, as religiões estão na contramão, gente. Olha a história do oleiro. Olha como Satanás consegue cauterizar e inverter o quadro da situação. A história do oleiro, na Bíblia, está correta. Só que os pastores não ensinam da forma que está na Bíblia. Observa. Jeremias 18, versículo 1. Vou resumir aqui. O pai está aqui. Ele fala para o profeta, levanta-te e desce à casa do oleiro. O oleiro está onde? Lá embaixo. Aí, o oleiro está fazendo a sua obra, e a obra que ele estava fazendo de barro, o vaso que ele estava fazendo de barro, quebra na mão dele. Aí, como é que o pai é o oleiro se ele mandou o profeta descer na casa do oleiro? Então o oleiro está lá embaixo. Aí ficam as pessoas pedindo para ser um vaso na mão do oleiro, pedindo para ser um vaso na mão de Satanás. Olha que eu já escutei essa boboseira há muito tempo nessas igrejas, tá? Padres e pastores. Pastores fazem uma gritalhada em cima disso, um griteiro. Palhaço de circo. Aí o que acontece? Aí, observa,
O vaso que ele estava fazendo de barro quebra na mão dele. Que vaso é esse que quebrou? E que oleiro que é esse? E que Jeremias é esse? O nome não é Jeremias, é Yarmiel, lá não tem J. Que é o mesmo Juarez Cardoso Vital. Tá. Eu passei pelo mundo 16 vezes, essa é a 17ª. E você que duvida, fique em silêncio, espera. O homem inteligente, quando vê o que ele nunca ouviu, ele analisa e fica calmo. Até o tolo, quando fica calado, é sábio. Tá? Porque coisas fortes virão. Eu sei o que falo, tá? Estou inventando aqui, não. Então, daí, Satanás colocou na cabeça do povo que o homem foi feito de barro. Inventou uma série de histórias. Inventou serpente falante, uma história de Adão e Eva furada. Eu tenho um vídeo aí. A história de Adão e Eva é verdadeira? É só assistir o vídeo. O título do vídeo é A História de Adão e Eva é Verdadeira? Assista esse vídeo. Eu tenho outro. O título é Quem paga o dízimo está jogando o dinheiro na lata de lixo. Assista esse vídeo, você vai saber a origem do dízimo e vai ter certeza que padre e pastor estão roubando o povo. Tá. Então tá. O oleiro está lá embaixo. O profeta desce, aí o vaso que está na mão do oleiro quebra. Aí o pai fala, eu vou fazer um outro vaso novo, diferente. Que vaso é esse? Satanás desceu, que é o Satanás é o oleiro, estava fazendo a obra dele aqui de barro, colocou na cabeça do povo que o homem foi feito de barro, ó. Os vasos foi feito de barro. Certo? Que o pai fez um primeiro homem de barro e tirou uma costela e fez uma mulher. Ó o vaso de barro aí. Tá? Ele inventou isso. Minha gente, qual a lógica disso? Um ser supremo que constrói lua, estrela, sol, montanhas, mares, rios, floresta, vai ter que descer, amassar barro e fazer um boneco e depois soprar nele. Acorda! Então tem que fazer um boneco do boi para depois tirar uma costela e fazer a vaca, dos passarinhos, dos animais. Gente, acorda! Aí vem o Juarez, que é o profeta enviado. Desce a casa do oleiro. Eu disse, e a alma me tirou. Lá em cima, gente. Eu tenho posição alta lá em cima. Não estou mentindo. Será que é por acaso que atiraram em mim de fuzil e não mataram? Hã? Você já viu a polícia prender um cidadão e pedir perdão para ele 200 vezes? Apavorado, com medo? Atira em mim, não sai fogo. Mandaram já não sei quantos pistoleiros me matar, não mata. Mas por que não mata? Porque eu sou enviado no mundo, gente. Aconteceu um fato na BR. Eu não pude fazer nada. Quem planta, colhe. Eu venho vindo na BR. Isso foi na Bahia, eu indo para Correntina. Estava sentindo Correntina. Mais ou menos 200 quilômetros para chegar em Correntina. A BR tranquila, mas aí eu estou indo mais ou menos 100 km por hora, eu dou direto numa panela, um buraco no asfalto tomou conta do todinho onde eu ia passar. Eu dei uma segurada no freio, que você não pode frear, você está 100 por hora, você vai frear, não tem como. E atrás de mim viu a carreta. Mas não é que a carreta vinha colada comigo, ela não vinha colada, ela vinha bem atrás. Quando eu dei uma segurada, o carreteiro, que eu olhei no retrovisor antes de segurar, que se tivesse carro colado em mim, eu não ia segurar, que eu não sou trouxa, que daí ia bater na traseira do meu carro. Mas como eu olhei e vi que a carreira estava longe, eu dei uma segurada. O carreteiro ficou com raiva, que eu segurei, que era para me passar no buraco um pouco mais leve, para não estourar os pneus do meu carro. O carreteiro, com raiva, meteu a buzina e passou por mim, me ultrapassou, xingando. E eu fiquei tranquilo. Mais ou menos 1 quilômetro para frente, a carreta dele estava deitada. Falei, passaram, o cidadão me xingou, o que deu? Posso fazer nada. Eu passei e fui embora. Não tinha ninguém socorrendo ele, tinha acabado de acontecer. Fui embora. E ele tombou, não foi numa curva fechada não, tá? Não sei nem o que ela arrumou. Sei que ele tombou. Tá. Então, as pessoas estão brincando com coisa séria. Tá. Então, veja bem.
O oleiro, e a minha posição lá em cima, ela é alta. O pai me põe aqui para baixo, eu tive que passar todos os processos, porque não tem como o pai pegar um homem, já um ser lá em cima, e soltar numa situação aqui, um caos, gente. Isso não funciona. Não tem nem lógica. Só as viés para bombardear o mundo e acabar com todo mundo aqui e matar todo mundo. Mas se é para salvar, tem que vir com um processo, conhecer a matéria, alguém passar, sofrer, conhecer e tal. Inclusive, eu sou pedido para ter paciência com o povo. Senão morre. E eu cortei os alimentos feitos no fogo. Tá. Eu, da agora para frente, ninguém vai ver eu almoçar, jantar, isso não vai existir mais comigo. Tá. Mas ainda estou nas frutas e sou obrigado a ficar nelas. Porque se eu abandonar, vai ficar pesado. Vocês vão começar a morrer na minha frente aí. Eu não posso fazer isso. A minha missão aqui não é matar as pessoas, é salvar as pessoas. Tá? Então, mas aí observa. O oleiro, Iau manda o profeta descer à casa do oleiro. Este profeta é Juarez. A obra que ele estava fazendo de barro quebrou na mão dele. Quebrou como? Eu chego aqui e mostro, olha. O homem foi feito das águas. O que entra no útero da mulher para gerar o menino ou a menina? Líquido, água. O menino é formado ou a menina é formada em quê? Dentro de uma bolsa de água. No útero da mulher. O que Yahushua lá no passado falou para Nicodemos? Aquele que não nascer da água e dos verdadeiros ensinamentos não vai entrar no reino de Yahweh. Eles colocaram da água e do Espírito. Mas por que da água? É porque a pessoa, aquele povo que estava ali ia ter que morrer e nascer de novo da água. Necessário você nascer de novo, era nascer mesmo. Começar do zero. Isso é profundo, tá? Então aí, eu tenho um vídeo aí que mostra isso. Assista o vídeo, que eu provo que o homem foi feito das águas. O título do vídeo é A História de Adão e Eva é Verdadeira? Assista o vídeo. Então tá. Aí, Satanás colocou na cabeça do povo que o homem foi feito de barro. Hoje vai longe. Então, mais de 70% dos corpos carnais, água. Água. Não tem barro em corpo carnal, isso é inventado. Então, uma multidão hoje já sabe que é furada a história, quebrou o vaso de barro. E agora Yahweh vai fazer um novo vaso na vida dessas pessoas que aceitarem a verdade. Ok? Mas vamos lá. O título da live é Como Yahweh atende a população. Aí Yahweh atende a população. Aí Yahweh me morre. Já deu, voltou. Nós estamos tendo um problema aqui de internet. Caso eu não conseguir concluir a live, os demais conteúdos fica para um próximo vídeo ou uma próxima live, tá? Porque o título aqui eu ainda não não abordei o assunto do título, né? Apenas citei o título. Como Yahweh atende a população? Mas daí, como eu estava falando antes, eu tenho que prosseguir. Eu disse que lá nas religiões, né? O que aconteceu nas religiões? Hassatan fazia milagres, me utilizava para poder me prender, só que não conseguiu. Por isso que está escrito lá em Mateus, capítulo 7,
versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, lá escreveram, Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos milagres? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E eu vos direi, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Na verdade, Senhor é Baal. Na realidade, vai chegar gente na presença de Yahweh e dizer, Yahweh, mas eu trabalhei na tua obra, eu gravei vídeos, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Fez, mas usado por Satanás. Aí Yahweh vai dizer, você estava usado pela oposição, não vale. Você vai ter que passar um processo para você se limpar disso. Pesado, né? Daí, as religiões ensinam que tem que bater até a porta abrir, pedir. Não. Não é por aí o caminho. O caminho é você obedecer a Yahweh. Você obedeceu a Yahweh, ele vai te atender. Como? Vamos lá. Voltando para João 10, na verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra porta, é ladrão e salteador. Está aí. Eu sou a porta. Eu sou o transmissor dos verdadeiros ensinamentos. Quem não me ouvir tomar outro rumo é ladrão e salteador. E Yahushua disse no passado, ou melhor, eu disse no passado, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque eu vim do Pai, não tem nada a ver com a rebelião que aconteceu lá em cima. Eu vim buscar vocês. Passei pelo mesmo sistema de vocês e estou passando. Porém, com o objetivo de conhecer todo o sistema, conhecer a situação de vocês, pagar um preço alto para resgatar vocês. E agora, Yahweh, de forma automática, me passa os verdadeiros conhecimentos para me resgatar vocês. Quer abraçar? Está com tudo nas mãos. Porque eu conheço o caminho das pedras. Vocês não têm nem ideia do conhecimento que eu tenho. Hoje eu fiquei aqui no meio dos irmãos, aqui estão cheios de irmãos. Quer ver? Olha, tem várias pessoas aqui assistindo a live. Aqui está o Denner. Olha. Bonito, né? Os irmãos estão prazerosos aqui? Sim! Em nosso meio tem orações? Não! Tem costume de culto? Não! O que acontece? Aqui a gente apenas tem um diálogo, conversando os irmãos, trocando ideias um com o outro, falando como, onde mora, o que faz e tal, como Yahweh aceitou Yahweh, como assistiu o vídeo a primeira vez, né? Sim. Sim! É só um diálogo, gente, nós não temos religião, orar para comer, a gente ora para comer aqui? Não! Tá aí, a figueira brotou. Eles dizem que a figueira é Israel. Como Israel? Israel está na idolatria. O nome Israel é maligno.
A figueira é a verdade que eles cortaram e lançaram fora da terra dos viventes. Mataram o Messias e os ensinamentos que ele ensinava baniram. Consumiram as escritas originais, baniram, fizeram uma outra literatura, enganou a população mundial. Agora Yahweh me faz retornar, nascer na pobreza, sofrer, e agora ele vai me levantando e trazendo de volta a verdade que eles esconderam, os ensinamentos que eles esconderam. Se eles não tivessem escondido, o povo sabia. E agora Yahweh vem me mostrando as originais, os manuscritos que eles queimaram, as escritas. E agora brotou, e tem mais, tem gente brotando no mundo inteiro, aceitando Yahweh e dizendo que está alegre. Ou seja, a figueira brotou, são vários brotos. Em todos os países, tem gente aceitando a verdade, e tem gente querendo me conhecer. As redes sociais estão escondendo, tá? Mas não vai adiantar, não. Isso vai abalar o mundo. Ou vocês acham que Yahweh não pode fazer coisas aí que vocês nunca viram para ajudar a população? Pode e vai fazer. As pessoas bem intencionadas, Yahweh não vai deixar elas perecerem. Eu acho que não. Então vamos lá. Versículo 2. Aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. Olha só. Aquele que entrar pela porta, observa que eu estou entrando por um caminho jamais visto, por ensinamentos jamais vistos. Eu estou entrando pela porta da tranquilidade, pela porta da realidade, pela porta da riqueza, pela fonte verdadeira, e quero levar vocês comigo. E assim seja. A este, o versículo 3, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Tira de fora do sistema religioso, da enganação, e traz para entrar com ele na porta verdadeira. Versículo 4. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Olha, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Vai dando instruções para elas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Versículo 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Tem imensidão de irmãos que já disseram para mim, quando eu vi o primeiro vídeo do Israel Xavier, eu já bloqueei. Já enxergaram que é a voz do estranho. Agora, o interessante é que o Bismarck Rosa Rodrigues, em nosso meio, o diabo pegando ele, para os irmãos verem, teve vários irmãos aqui que presenciaram, inclusive as pessoas acharam que eu ia para cima expulsar demônio, não mexo com isso, quem fez a sua salada é que se vira com ela. Tá? E eu com cautela ali, observando como Satanás trabalha, isso aconteceu desde a primeira vez que eu vi ele até a última vez. O Dene aqui viu várias vezes, presenciou isso, outros, a Sara presenciou. Quem é mais que estava aqui chegou a presenciar? A irmã Marta, que está aqui, presenciou. Chegou a presenciar, irmã Demir? Irmã Demir, acho que não. O Dene de Uberlândia presenciou, teve vários. A irmã também, a irmã Maria, presenciou. Ficar no chão, babando, dando urros, demônios. E hoje está tendo seguidores, seguindo o Bismarck.
Meus irmãos, acorda, gente. Acorda, gente. Até quando vocês querem ficar embaraçados por Satanás? Você está achando que Satanás é umzinho? Satanás mostra coisa verdadeira. Ele faz cada coisa, dá sabedoria, dá conhecimento. Olha o que ele fez com o povo judeu. Ele conseguiu colocar na cabeça do povo judeu que o nome Yahweh teria que esconder para o povo não blasfemar. O judeu confessa que o nome Yahweh é o nome do nosso Pai, mas tem que esconder para o povo não blasfemar. E aí, quando foi adorar Hashem, qual é a lógica? É um Bismarck da vida. É um Chico Xavier da vida, é um Xavier aí, um Israel Xavier de Souza da vida. Acorda! Eu não quero o mal do Xavier nem do Bismarck, pelo contrário, que eles se arrependem e venham a mim, que eu estou pronto a recebê-los. Você acha que eu quero o mal de Israel, Xavier? Lógico que não. Do Bismarck? Não. Bismarck está bloqueado do meu celular? Não. E agora fiquei sabendo por último que agora a Satã também está pegando a mulher do Bismarck, da dó, que é gente boa a mulher dele, a Jaciara. Está na mesma situação. E o povo seguindo o Bismarck. Gente, eu não estou brincando de bolinha de gude, não, gente. Vamos lá. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. O homem que está ligado com o Yahweh, ele enxerga que um Bismarck está errado, que o outro está na contramão, enxerga. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Está aí. Os verdadeiros ensinamentos estão sendo passados para mim. Eu sou a porta. Porque o conhecimento está vindo para mim. Versículo 10. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Versículo 11, eu sou o bom pastor dá vida, a sua vida pelas ovelhas. Eu fiquei 21 tempos, lasquei por vocês. Eu fiquei 21 tempos, Bismarck, sem comer por você, viu? Viu, Jaciara, por você. Eu quero o teu bem. Israel Xavier de Souza, fiquei 21 tempos sem comer por você. E vocês não sabem o que eu tenho passado fora isso, tá? Para resgatar você. E você agora dando uma de sabida aí, dizendo que Yahweh está falando com você. Quem está falando com você é Satanás. Quem está falando com o Bismarck é Satanás. Eu sei. Olha, Yahweh não fala por sonho e por visão. Até hoje ninguém sabe como Yahweh fala comigo. Nem Satanás sabe. Não. Eu não ouço, não tenho sonhos. Se aparecer sonho, eu não dou nem a mínima, que eu sei que é furada. Visão, não mexo com isso. Não mexo com sonhos. Satanás nem dá, que ele já sabe que não adianta. Sonho, visão. Será que o homem vai ter que dormir para Yahweh falar com ele? Isso não existe, gente. Acorda! Acorda! Está escrito lá em Jeremias, capítulo 11, ou Jeremias, capítulo 23, versículo 27. Os quais cuidam o que farão, que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Observe o versículo. Jeremias, capítulo 23, versículo 27. Os quais cuidam o que farão? Os quais quem? Os seres satânicos de Satanás cuidam o que farão,
que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um dá ao seu companheiro. Assim como seus pais se esqueceram de mim por causa de Baal, ou seja, Satanás vem enganando o povo de longe, com sonhos e visões, se passando por Ial, dizendo que Ial dá sonho. Não. José do Egito, no passado, teve sonho e interpretou sonho. Quem deu sonho para José do Egito, que era o Juarez Cardoso Vital? Satanás. Porém, Satanás já sabia o que ia acontecer. E aí ele foi lá e falou para Yahushua, que é o José do Egito, o que ia acontecer, tentando ludibriar ele. Assim como eu orei para o menino em nome de Deus e Jesus, e o menino foi curado, tentando me ludibriar. Vocês acham que Satanás é trouxa? O rei Nabucodonosor teve um sonho e Daianulo, que é o mesmo Yahushua, interpretou, que é o mesmo José do Egito. Mas quem deu sono para Nabucodonosor? Para começar, Nabucodonosor era satânico. Será que Yahweh ia falar com satânico? Não, era um rei satânico. Quem deu sonho para ele foi Satanás. Daianulo interpretou o que Satanás ia dar para ele. Yahweh não fala por sonho, não fala por visão, não fala assim, não. Com vocês, não. E nem comigo. Eu ouço a voz de alma de outra forma, vocês não sabem qual. O maior segredo do mundo está comigo. O Denner, na cozinha, de repente agora lascou, Denner. Vem aqui, Denner. Faz favor. Aqui, foi isso mesmo. Foi assim ou não foi, Denner? Foi. Estava indo tomar banho, até parei. Sentei no fogão a lenha e fiquei aguardando. Eu falei, Denner, e agora, Denner? Isso vai me dar um trabalho, Denner. Eu vou ter que explicar isso para o povo, vou ter que detalhar isso, o povo não vai entender isso fácil, isso vai me dar um trabalhão. Tanto que eu demorei um tempo para te falar, né, Denner? Demorou. Aí, gente, mas aí eu tive sonho, eu tive visão, eu falei, não. O Denner ouviu voz, você ouviu alguma coisa, Denner? Não nada. Eu quietinho ali. O vídeo que eu gravei de 1 hora, semana agora, foi o último vídeo que eu gravei de 1 hora, o penúltimo, sem ser esse, agora o anterior. Tá o irmão Odemir aqui. Faz favor, irmão Odemir. Eu vou contar, irmão Odemir vai dizer se eu estou mentindo. Eu chamei irmão Odemir, vamos fazer os louvores? Vamos. Eu falei, pega a sua viola, irmão Odemir. Irmão Odemir foi atrás da viola e eu do violão. A Sara pegou a minha cadeira, eu não sei se fui eu que peguei, sei que a Sara pegou o celular para gravar. Que a Sara é a câmera. O câmera é a Sara. Aí saiu a Sara e eu com a cadeira aqui rodando, agora lembrei. Posicionamos, Odemir com a viola, eu com o violão, vamos tocar e tal. Aí, antes de tocar nada, parei. Não foi, Odemir? Sim. Olha, eu vou ter que parar, eu tenho que gravar um vídeo agora. Foi assim? Foi, nem começou. Não cantou cântico nenhum. Eu tenho que gravar agora, tenho que gravar um vídeo Fiquei sabendo agora. que eu tenho que gravar um vídeo agora. É. Eu falei, não sei nem o que eu vou falar nesse vídeo, não foi? É verdade. Aí saiu o vídeo anterior, 1 hora e 1 segundo aí. 49 segundos. Gente, aí vem o Xavier de Souza gravando vídeo, o outro gravando vídeo. Será que é por aí? Será que esse povo está conduzido por Yahweh? Veja bem, eu não vou estender não, porque esse vídeo já está com 1 hora e 27 minutos. Se eu for estender aqui, eu fico 3 horas aqui. Mas eu vou resumir o máximo aqui, depois vai vir mais vídeos, mais lives. Então não precisa esquentar a cabeça não. Veja bem, eu disse no vídeo anterior, ficou bem explicado, que um presidente de um país, ele não tem como falar com as pessoas individual. Ele fala com as pessoas através dos seus representantes.
Mas nem os seus representantes também têm como falar com todos individual. Observa que existe um sistema que o governo, quando ele lança alguma lei, algum projeto, alguma coisa para a população, toda a população fica sabendo. Mas ele falou individual com a pessoa? Não. Ele tem que falar um por um? Não. E as pessoas têm como individual falar com o presidente? Também não. Então, o que acontece? Veja bem o que eu vou dizer para vocês. Eu até anotei aqui uma série de coisas que eu não... Se eu for falar, essa live vai para longe. Tá. Eu coloquei aqui. Anotei aqui para mim não esquecer, que foi passado para mim, tá? Por isso que eu anotei. Eu estou assim, para anotar isso aqui, tem que falar. Tá. Então, veja bem. Qual é o segredo? Obedecer. O homem e a mulher saem da idolatria por completo. E ela vai parar de atender o povo? Lógico que não. Pelo contrário, agora que você vai ser atendido. É o inverso. Imagina, digamos que um presidente da República, com o povão na orelha dele, pedindo, e gritando, e pedindo, será que ele vai tolerar? O que Satanás fez? Tirou o correto e colocou a igreja para estar no pé da orelha do Deus. Oh, Deus, oh, meu Deus! E põe aquele griteiro. Gente, isso é bagunça, gente. Isso é coisa maligna, é coisa de Satanás, não existe. Ai, Jesus, ai, Deus, não sei o quê. E agora você imagina essa bagunça no mundo inteiro. Será que o pai está nessas igrejas? É obra de macumbaria, gente. Então, como é? Vocês, as pessoas, creem na verdade, abraçou a verdade, abandonou o sistema religioso, passa a andar de forma correta. Se roubava, não rouba mais. Se desonrava, não desonra mais. Se andava no baixo militrício, não vai mais lá. Abandona. Tudo. Todo fato de Satanás. Daqui para frente é uma nova vida. Você não vai ter templo religioso para você ir. Você não vai precisar orar para comer, para dormir. Isso não existe. Ah, vou fazer uma campanha de oração, não sei o quê. Vamos para o monte orar. Esquece isso. Costume religioso, zero. Tá. Bom dia. Você está falando o diabo é bom. Você lê dia e depois bom. Está abreviado, diabo bom. Boa noite. O que é a noite? A escuridão, treva. Esquece isso. Boa tarde. Esquece isso. Você encontra com a pessoa, ô, meu irmão, como é que vai você? Ô, minha irmã, como é que vai você? Ô, meu amigo, como é que vão as coisas? Você der bom dia, você fala, ô, meu amigo, um prazer em encontrar, como é que vai você? Você der boa noite, ô, meu irmão, tudo de bom para você. Tenha um bom repouso. Você disfarça. Esquece costume religioso. Ah, quem Yahweh te ilumina. Ah, que Yahweh lhe deu um bom tempo. Não sei o quê. Isso é coisa de religião. Observa que eu vim cortando aos poucos, mas observa nos meus últimos vídeos que não tem essa ladainha. Eu vou direto ao ponto. Um irmão liga para mim, eu falo, ô, meu irmão, como é que vão as coisas? Quais são as novidades? Esquece que Yahweh lhe ajuda, que Yahweh não sei o quê. Esquece isso. Porque para Yahweh ajudar, vai depender da forma do caminhar de cada um. Isso é automático. Não adianta eu falar para Yahweh ajudar alguém, sendo que esse alguém anda todo cagado, praticando coisas erradas, em maus companhias, envolvendo com a vida alheia, cometendo coisas erradas. Vai adiantar o quê? Agora, eu pedi para Yahweh, a minha pessoa pedir para Yahweh, que é um pedido que eu vou fazer, inclusive, para Yahweh antes de fim desse ano, prometi para os irmãos, para dar uma ajuda a todos os irmãos que creram na verdade. Aí sim, é diferente. Então vamos lá, como vai funcionar? Você creu no nome Yahweh?
Uma coisa gostosa que se você fizer e ela vai agradar de você, divulgar os vídeos que estão gravados. Você tem o WhatsApp, as pessoas que você tiver acesso vai divulgando. Se você abrir um canal, postar meus vídeos lá, ótimo. Você não pode gravar o seu vídeo, mas postar, divulgar os que eu já gravei, ótimo. Se o Israel Xavier de Souza estivesse divulgando os meus vídeos, ele não estava cometendo erro. O erro é ele criar a mensagem, copiar os vídeos. Ele está me imitando até no chapéu que eu uso. É verdade. É o cúmulo. Dizendo que ele veio para me ajudar. Não veio nada. Conversa. Esses irmãos aqui tudo veio para me ajudar. Estão me ajudando. Tá? Eles vieram para me ajudar, esses irmãos aqui. É para ajudar mesmo. Ajudar de que forma? Não para gravar vídeo. Ajudar de outras formas. Se o irmão faz cartões e sai entregando para alguém, também não precisa sair entregando, porque você não tem capacidade para isso. De que forma você vai entregar esse cartão? Na hora que você encontrar, tiver oportunidade com alguém, tal, que surgiu o assunto e tal, fala, entra nesse canal, ouça esse homem falando. Você não precisa nem falar que me conhece, nem nada, não, o de sabedoria. Fala, então, se esse homem está certo, está errado, analisa. Pessoa inteligente é bom analisar as coisas. Entendeu? Aí sim, isso aí você está prestando uma coisa que você vai agradar e algo. Tá. Aí o que acontece? Quando o homem ou a mulher começa a andar de cabeça erguida, certinho com Yahweh, isso está registrado. Yahweh tem um sistema. Hoje eles não monitoram tudo no mundo que está acontecendo. Agora imagina o Ser Supremo que está acima desse sistema. Ele sabe de tudo. Só que ele tem uma imensidão de seres que trabalham para ele. Porque ele está lá para cima. Só que ele tem um sistema que quando você anda de forma correta, você não precisa nem pedir nada. Não. Quando você anda de forma correta, existe uma energia positiva que emana do reino de algo, automático para quem anda correto. Essa energia positiva dá força, dá gozo, dá capacidade, dá força para você louvar Yahweh, sim. Você pode louvar a qualquer momento. Louvar. Você pode fazer um louvor agradecendo ele em louvor. Tá? Agora eu coloquei aqui. Observa. Depois que você tomou a posição correta, observa. Eu escrevi aqui, ó. Fica em pensamento com Yahweh. Pensa em receber algo dele sem pedir, para ver o que acontece. Se você estiver andando de forma correta e pensar em receber algo de alguma forma, se os seus pensamentos for corretos, de forma automática, com você menos esperar, está acontecendo na tua vida, sem você abrir a boca e sem pedir. É outro campo, meus irmãos, é o campo verdadeiro. Precioso é algo, tá? Então, o segredo para ser ouvido por Yahweh, ser atendido por Yahweh, como Yahweh atende? Atende dessa forma. Ele deixou um sistema automático, que quem alinhar ele, de forma automática, ele vai sendo elevado. Se você está elevado, trupicou e desceu, de forma automática, você vai ficando sozinho. Aí o outro lado puxa você. Se você falar, epa, esse aqui não é o caminho, não, estou errado, vou voltar, voltou, de forma automática, vai voltando de novo para você o bem. É automático, meus irmãos. Fora isso, tem eu aqui que paguei um preço por vocês.
que vou estar conversando com Yahweh a situação das pessoas no mundo. Profunda, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abração a todos. Como é que encerra aqui, meu caro Denner? É diferente, antes ficava o lugar, acho que aqui, ó. Essa cadeirinha aqui é um barato. Você senta nela e aquele pedaço para baixo. Cheio, tudo. Ficaram conversando aí, eu encerro.